Oi, gente, vamos falar então de doenças bacterianas. Essa aula vai ser falar uma visão geral das doenças, não vou entrar em detalhes em cada uma delas, mas para a gente ter uma noção e uns destaques aí de algumas mais relevantes. Então a gente tem algumas doenças que são mais famosinhas dentre as doenças bacterianas. Aqui tem algumas que tem o material nessa aula e depois no final da aula a gente vai falar sobre resistência a antibióticos, beleza? Então vamos aos destaques aí. Primeiro, botulismo. Botulismo causado pelo Clostridium botulinum. E como é que você adquire essa doença? Na verdade é pela ingestão da toxina botulínica e não necessariamente da bactéria, né? Porque é a toxina que vai causar os quadros aí de paralisia muscular. Então, o botulismo ele pode ser bastante grave porque ele bloqueia aí a ação da acetilcolina, bloqueia então o impulso nervoso e pode então bloquear inclusive músculos respiratórios. Aonde está normalmente essa bactéria? Em alimentos enlatados ou em conserva, porque ela é uma bactéria anaeróbica, então ela precisa de um ambiente anaeróbico para produzir, para crescer, para produzir a sua toxina, e ao ingerir esses alimentos você ingere a toxina. Se você por um acaso ingerir essa toxina, o tratamento é o soro antitoxina botulínica. É interessante destacar aqui que essa toxina é a mesma usada no Botox. Então, usa-se em pequenas concentrações essa toxina para paralisar a contração muscular. Então, isso é utilizado em procedimentos estéticos, beleza? Bom, outra doença é a lepra ou hanseníase, causada por Mycobacterium leprae, ou lepra. E o contato com secreções contaminadas de doentes podem causar então essa doença. Secreções normalmente salivares e tal. Bom, não necessariamente o toque nas regiões que são essas manchas aqui, que podem ser insensíveis, porque a bactéria se aloja nos nervos, então essa parte aqui vai levar à perda da sensibilidade. A gente tem vacina para quem trabalha com doentes de hanseníase, mas para quem já ficou doente, o tratamento é antibiótico, é uma doença tratável com antibiótico. Uma outra doença é a meningite bacteriana. É interessante dizer que meningite ela pode ser viral, fúngica também, e essa meningite o que é? É a inflamação das meninges. As meninges são estruturas de proteção, são camadas que protegem o sistema nervoso central e quando elas ficam inflamadas a gente chama de meningite. Se essa inflamação for causada por uma bactéria, meningite bacteriana. Pode ser por esses três tipos de bactéria. E aí, como é que você pega a meningite? Inalando, ou ingerindo partículas de saliva. Então, normalmente na parte nasal você se contamina. E aí, uma das características mais relevantes para o diagnóstico da meningite é a rigidez no pescoço. Tem outros sintomas, obviamente, mas essa rigidez no pescoço, por conta da meninge ficar inflamada, a pessoa não consegue colocar o queixo aqui no peito. Então, é uma dos sintomas para a identificação dessa doença. É tratável com antibióticos e tem vacina, tanto para viral quanto para bacteriana. Mas para viral, mas a gente tem tratamento com antibióticos. Se não tratada, ela pode ser fatal. Tétano, uma outra doença bacteriana bastante conhecida, está bem aí no nosso imaginário e no nosso convívio. A gente sempre associa tétano com prego enferrujado, Parece que é o prego enferrujado que causa o tétano, quando é o Clostridium tetani, que produz também uma toxina que vai ser liberada na corrente sanguínea, que vai provocar todos os sintomas aí, Então, principalmente vão atuar nos nervos motores, provocando contrações. Então, a pessoa fica com os músculos muito contraídos, pode gerar várias consequências. A transmissão, então, vai ser justamente o contato com esses esporos que ficam no solo. Então, por isso que a gente associa prego, pisar em prego, porque, na verdade, o esporo do Clostridium está no solo
e ela precisa entrar em ferimentos profundos. Por quê? Porque também é uma bactéria que é anaeróbica, então ela precisa entrar num ferimento profundo, e nesse ferimento, em baixa pressão de oxigênio, essa bactéria vai conseguir se proliferar e produzir a toxina, tá? Tem vacina, que não é só contra tétano, é contra difteria e coqueluche, que são duas outras doenças que às vezes a gente esquece que existe, porque elas são praticamente erradicadas com a vacinação. E a gente, por um infortúnio aí ficar doente, existe o soro antitetânico para se curar dessa doença. Febre maculosa. Febre maculosa, a gente sempre liga febre maculosa com a capivara, né? Muito presente aí nas nossas cidades. Mas na verdade ela é causada por uma bactéria, Rickettsia rickettsii, que está nos carrapatos que podem estar na capivara. Então, na verdade, a transmissão é pela picada do carrapato estrela contaminado, que vai gerar então a febre maculosa. É possível tratamento com antibiótico, mas o ideal é que você não pegue, então você evita contato com esse carrapato, evita contato com capivaras, locais com capivara, não vai abraçar a capivara quando você for num parque, apesar de elas serem muito bonitinhas. Peste, né? Peste tá aí, né, dentre as doenças bacterianas talvez mais faladas na história da humanidade, porque ela é muito importante do ponto de vista histórico, né? Lá para 1300 a gente tem um surto, né? Uma epidemia de peste, que às vezes a gente chama de peste negra por conta das regiões necrosadas na pele, formando então uma superfície aí, os dedos, né? A região fica negro. Então mas isso é por conta do necrosamento daquela região, né? Você tem esse sintoma. Mas a gente não tem só um tipo de manifestação, tem a peste bubônica, a peste septicêmica e a peste pneumônica. Então, a pneumônica é aquela que vai ser transmitida de pessoa para pessoa, as outras estão ligadas com um vetor, normalmente pulgas em ratos. Eu não vou entrar muito em detalhes, recomendo esse vídeo aí para vocês verem do Nerdologia História, foi da onde eu tirei essa imagem. Tuberculose. Tuberculose é uma doença que às vezes a gente acha que é extinta ou que, nossa, nunca ouvi falar disso, tuberculose. Tuberculose, infelizmente, é um problema nacional. A gente tem muitos casos de tuberculose e muitos casos de tuberculose na população carcerária, porque as pessoas estão ali muito aglomeradas, numa situação quase que desumana ou desumana. Então, as pessoas podem ficar acometidas com tuberculose causada por essa bactéria, né? Você inala o bacilo, tem sérias consequências aí para a sua saúde. É possível de prevenção através da vacina BCG, que é aquela que deixa a marca no braço, e a gente tem que evitar a aglomeração de pessoas. O problema também da tuberculose é que ela está se tornando aí, as bactérias estão se tornando resistentes aos antibióticos. A gente vai falar disso mais no final da aula. Pneumonia bacteriana. Pneumonia, na verdade, ela pode ser uma consequência de diversas doenças, levando então uma doença, às vezes uma doença mal curada pode se transformar numa pneumonia, mas a pneumonia bacteriana, ela é causada por uma bactéria, obviamente, você se contamina inalando essa bactéria, pode dar febre, dificuldade de respirar, é possível ter vacinação e tratamento antibiótico. Eu coloquei aí um senhorzinho doente porque, infelizmente, é um tipo de pneumonia que acomete bastante a população idosa. Cólera. Cólera, a gente teve um surto de cólera no Brasil lá na década de 90. A cólera é causada por um vibrião colérico, que é essa imagem aqui. Pela ingestão, então, de água ou alimentos contaminados, você se contamina. A principal característica é vômito, diarreia, e muita diarreia. Olha a quantidade de litros de fezes, né, que a gente elimina se você se contamina com essa bactéria. Como que você previne? Lavando os alimentos, tratando a água, fervendo a água e, se você se contaminar, antibiótico e muita reposição de líquidos, porque ele desidrata muito. Às vezes a pessoa morre de desidratação.
Salmonelose, muito ligada então a produtos de origem animal, galináceos principalmente, ovos e carne podem estar contaminados por vários tipos, várias espécies do gênero Salmonella. Como é que você evita? Tendo criadouros, né, bastante higienizados e controlados com dessa bactéria, ou então com o cozimento adequado de ovos e carne para que você não ingira aí essa bactéria. Você tem tratamento com reidratação e antibióticos. Basicamente aí dos grandes sintomas é diarreia. Beleza? Leptospirose. Leptospirose talvez é uma doença muito associada à área urbana, porque a gente tem essa leptospira presente em ratos, então ratos podem se contaminar com leptospira e aí a urina fica contaminada. E aí o que tem a ver com a parte urbana? Bom, se a gente tem muitos ratos no ambiente urbano, quando chove, essa urina com leptospira pode ser lavada e levada aí para as enxurradas, ou você pisa aí nesse líquido e aí você se contamina. É possível ter o tratamento. Outra prevenção também é vacinar os cães e gatos, que podem também adquirir leptospirose. É interessante essa vacinação. E aí a gente vai para o final aqui da aula com 3 doenças sexualmente transmissíveis, né? ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. O cancro mole, causado por essa bactéria. Como que você pega? Com o contato sexual, quando a pessoa está infectada. Como é que você previne? Justamente usando o uso de preservativos, né? Os sintomas são essas lesões e é possível fazer o tratamento usando antibióticos. A próxima doença é gonorreia. Gonorreia que causa então a produção de líquidos aí nas regiões genitais ou então aqui na região bucal, essa infecção. Então, causado por essa bactéria. Como você pega? Através de relações sexuais. Como é que você previne o uso de preservativos? É possível o tratamento com antibióticos. E sífilis, que é uma doença muito agressiva, que pode ser transmitida para os bebês, se a mãe estiver contaminada. Além das lesões na região genital, também provoca essas lesões, né, quando ela não é tratada, quando a sífilis não é tratada, ela pode dar as lesões nas mãos e nos pés, né, na verdade no corpo inteiro, mas inicialmente nas palmas de mão e pé. Como é que você previne? O uso de preservativo e o tratamento é com antibióticos. Beleza? Bom, então eu falei de várias doenças bacterianas e a maior parte delas eu falei, nossa, elas são tratadas com antibióticos. E aí a gente tem um problema aí na nossa sociedade. Parece que qualquer doença a gente trata com antibióticos, né? Até doenças que não são tratadas com antibióticos, como doenças virais, tem muita gente que acha que tomando antibiótico a gente cura. Então, a azitromicina, aí, provavelmente você escutou muito desse nome nos últimos tempos. Antibióticos são usados para doenças bacterianas. Em hospitais, caso você esteja internado, pode existir uma outra ação, mas se você está doente com uma doença bacteriana, o médico vai receitar um antibiótico específico. E é controlado, e tem que ser controlado. Por quê? Porque se você toma antibiótico a qualquer, de qualquer modo, em qualquer concentração, você acaba levando uma resistência bacteriana, certo? Então vamos lá. Os antibióticos, eles agem como? Eles têm esses diferentes tipos de ação. Então, vai inibir a duplicação do cromossomo da bactéria, vai inibir a atuação de enzimas, vai inibir, ou vai causar danos à membrana, facilitando com que as nossas células do sistema imunológico destruam as bactérias, vai inibir a síntese proteica, vai inibir a síntese da parede celular, também auxiliando os nossos macrófagos a acabarem com a infecção bacteriana. Então a gente tem diferentes usos desses antibióticos. Então, mas veja, todos eles estão ligados a ações bacterianas. Se eu tomar para vírus, eu tô com gripe, vou tomar um antibiótico, o vírus da gripe não tem tudo isso daqui, então não vai fazer diferença nenhuma, você vai usar esses antibióticos, na verdade, acabando prejudicando as bactérias que estão no seu próprio organismo. Bom,
Então, como que tomar de forma inadequada pode gerar resistência? Bom, se você tem uma doença e toma o antibiótico na quantidade certa e pelo tempo adequado, no momento certo, o que vai acontecer? As bactérias estão lá, não resistentes, você expõe essas bactérias, né, a um antibiótico, né? Então, você infectou, né, multiplicou ali, você começa a tomar antibiótico, essas bactérias morrem e a pessoa fica saudável. Ótimo. Bom, porém, se você toma em quantidade inadequada, se você não toma pela quantidade de dias certos, o que vai acontecer? Você vai acabar levando a resistência a drogas. Então, vamos supor, se você tem que tomar por 6 dias o antibiótico, mas lá no 4º dia você fala assim, eu já tô bem, não vou tomar mais. Quer dizer que você não matou todas as bactérias. E aí pode ser que por ficar algumas bactérias ali, alguma delas tenha uma leve resistência. E essa leve resistência aí pode ser passada para aquele plasmídio, lembra? E aí então você vai ter a multiplicação dessas bactérias que tem uma característica de resistência. E aí, então, elas se multiplicam, e aí para você matar essas bactérias é difícil, porque elas já têm essa característica aí de resistência. Você vai ter que provavelmente tomar um outro antibiótico com outro princípio ativo, numa concentração às vezes maior, ou por mais dias, né? Então aí você imagina se todo mundo começa a tomar antibiótico de forma adequada. As bactérias que têm resistência vão começar a serem selecionadas, porque elas não estão sendo mortas adequadamente, elas passam essa característica para os descendentes, e aí fica cada vez mais difícil da gente controlar essa população bacteriana. Bom, essa transferência de genes facilita aí a resistência a antibióticos. Então, lembra quando a gente falou lá na reprodução bacteriana? Então, como é que as bactérias resistentes podem influenciar na resistência das não resistentes? Então, a gente tem, por exemplo, as bactérias aqui que não são resistentes, aí você tem lá uma bactéria que tem uma certa resistência e entrou no seu organismo, ou então você foi no hospital e teve uma infecção bacteriana hospitalar, e aí o que acontece aí? Essas bactérias resistentes podem disponibilizar para as outras bactérias essa informação, causando então um aumento do número dessa população de bactérias com resistência. Então, aquele slide que mostra conjugação, transdução, conjugação e transformação bacteriana, enfim, aquela parte de reprodução, ela influencia na resistência das bactérias aos antibióticos. Eu espero que vocês tenham entendido. Depois a gente retoma isso na aula no Google Meet. Cuidem-se, beleza? Beijo!